Outra coisa que já falaram aqui, né, os pastores, os protestantes falam, é que a Igreja Católica, durante muito tempo, ela escondeu a Bíblia de todo mundo, né? Que só com a reforma que a Bíblia foi levada a todo mundo e como é? Sola Scripta, né? Sola Escritura. Sola Escritura, exato. Uhum. Esse é um grande mito, Vilela. Um mito, assim, muito fácil, inclusive, de desmascarar acerca da história da igreja, dizer que a Igreja Católica escondia a Bíblia dos seus fiéis. Isso é uma grande tolice, até porque se a gente tem a Bíblia hoje, é porque ao longo de séculos a Igreja Católica a preservou, a Igreja Católica a copiou. Então a gente tem a Bíblia preservada em mosteiros, em grandes bibliotecas. E na época da Reforma, de fato, a Bíblia se difundiu para o povo. Mas por quê? Foi por causa da Reforma Protestante? Não. Invenção da imprensa. Invenção da imprensa. Antes da imprensa, um livro como a Bíblia custava 10 meses do salário de um trabalhador braçal. 10 meses. É como se, sei lá, um livro hoje custasse 15 mil reais. Quem teria condições de comprar um livro de 15 mil reais? Esquece. Não tem como. Só os nobres, sei Exato. lá. Só Por vezes nem os nobres tinham. O livro era um objeto item de luxo. Era um item As de luxo. escolas medievais, muitas delas, tinham um exemplar de cada livro. Porque também tem esse ponto, essa questão. A gente vê em Nome da Rosa, por exemplo, os copistas, né? Os caras Exatamente. copiavam a Bíblia. Exato. Na Idade Média, antes da imprensa, aliás, até muito tempo depois, não existia um volume único da Bíblia, em papel Bíblia, fininho, que todo mundo poderia carregar. Não, Exato. Não. Existiam vários livros diferentes. Uma escola catedral do século XII tinha, por vezes, um exemplar de um livro da Bíblia e o mestre lia e os alunos tinham que se virar para decorar, porque não tinham como ficar consultando. Mas isso é uma coisa interessante, porque ele falou dos mestres lerem e os alunos decorarem. Santa Joana d'Arc era uma moça analfabeta e a gente tem acesso às atas do julgamento dela. Ela citava grandes porções da Bíblia de cor. Como que uma moça analfabeta sabia a Bíblia de cor? Ela ficava nas catedrais ouvindo os monges recitarem a Bíblia, porque os monges ficavam nas catedrais recitando a Bíblia. O que popularizou a Bíblia foi a imprensa. A imprensa foi uma revolução tecnológica que da noite para o dia, literalmente, pega um produto que custava 15 mil reais, estou fazendo uma atualização, e passa a custar 30 reais. Entende? E tanto que a Igreja Católica não proibia a Bíblia, que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Como que a Igreja proibiria o acesso à Bíblia se o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a própria Bíblia? Aliás, ele imprime a Bíblia e na Bíblia de Gutenberg constam os 7 livros deuterocanônicos que os protestantes vão dizer que só foram acrescentados no Concílio de Trento no século XVI, sendo que a Bíblia de Gutenberg é do século XV, 1450. Então é uma série de incongruências. Não, mas os protestantes colocaram a Bíblia no vernáculo. Mentira. A tradução de Lutero para o alemão, antes da tradução de Lutero para o alemão, já existiam 15 Bíblias em alemão, na Alemanha. 15 traduções. O rei São Luís, você escreveu um livro sobre São Luís, ele manda traduzir uma Bíblia para o francês. Existe uma Bíblia, um Novo Testamento traduzido para o francês a mando do rei São Luís. Havia traduções da escritura para italiano, para o francês, para o inglês, desde o século XII. Para o português. Para o castelhano, desde o século XII. Então, esse é o protestantismo difundiu a Bíblia. Não, o que difundiu a Bíblia foi uma revolução tecnológica chamada imprensa. Simples assim. Agora, a questão de colocar a Bíblia na mão do povo é uma coisa boa. A igreja pede para que os seus fiéis se alimentem das Sagradas Escrituras. Porém, Vilela, a gente precisa ter a plena noção de que nem todo mundo tem condições de ler e interpretar um texto. Você falou do Sola Escritura. O que o Sola Escritura diz? A Bíblia é a única autoridade infalível. Isso,
o solo, eu fui presbiteriano e eu sei muito bem do que eu estou falando. Algumas pessoas dizem que o solo escritura é dizer que a Bíblia é a única autoridade. Não, os protestantes reconhecem outras autoridades. Eles vão dizer que a Bíblia é a única autoridade infalível. Mas é impossível você ter um livro infalível se você não tiver um intérprete infalível. Se você tem um livro infalível e um intérprete falível, a interpretação pode estar comprometida. Então isso é um subterfúgio para dizer o seguinte: não, a Igreja Católica, além da Bíblia, tem a tradição e o magistério. Nós temos só a Bíblia. Mentira! Toda a igreja protestante tem o seu próprio magistério e tem a sua própria tradição. Experimenta ir numa igreja presbiteriana e pregar que Deus não predestina ninguém. Você nunca mais vai aparecer naquela igreja. Experimenta ir numa igreja batista e batizar uma criança. Você nunca mais vai aparecer lá. Toda a igreja tem a Bíblia, a tradição, aquilo que eles transmitem oralmente, e o magistério, ou seja, um grupo seleto de teólogos que dizem o que pode e o que não pode naquela tradição religiosa. A diferença é que a Igreja Católica é a única que admite isso. É a única que fala, nós temos sim a tradição oral, a tradição escrita, porque a Bíblia é uma tradição também, a tradição escrita e o magistério. A grande questão é a seguinte: algumas pessoas dizem, né, os protestantes vão dizer, a Igreja Católica tem 3 fontes de autoridade. Nós não temos 3 fontes de autoridade. Nós temos uma fonte de autoridade. Essa única fonte de autoridade que nós temos se chama Jesus Cristo. A Bíblia, a tradição oral e o magistério procedem dessa única fonte de autoridade. Porque nem tudo que Jesus ensinou aos seus apóstolos foi consignado em letras, foi grafado, foi escrito. Nem tudo. O próprio São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: guardai as tradições que de mim recebestes, quer por carta, quer de viva voz. Ou seja, existe a tradição oral também. O Novo Testamento ele foi escrito não com a pretensão de encerrar a doutrina cristã, mas atendendo a necessidades pastorais da época. Do momento. São João escreve... Como assim? Por exemplo, 1 Coríntios, vou explicar isso que o Lucas falou. 1 Coríntios é uma carta muito interessante, porque nessa carta, São Paulo trata de uma série de assuntos. Por exemplo, membro da igreja de Corinto que estava indo para a cama com a própria madrasta. São Paulo, nessa carta, fala: não é possível que tenha aí gente na igreja indo para a cama com a própria madrasta e vocês não fazem nada. Excomunguem esse sujeito. Um outro assunto, eles tinham dificuldade de crer na ressurreição dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15 inteiro, é uma catequese sobre a ressurreição dos mortos. Em Corinto, eles estavam divididos, existiam partidos religiosos dentro da igreja. Então, alguns diziam: eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Pedro, eu pertenço a Apolo. E São Paulo escreve 1 Coríntios também para falar que eles não tenham mais divisões. Outra coisa, durante a Eucaristia, existiam pessoas que comungavam o pão e comungavam o vinho a ponto de ficarem bêbadas. Aí São Paulo fala: ele explica o que é a Sagrada Eucaristia, ele explica que a Sagrada Eucaristia não é só um símbolo. Ele diz assim: por isso há entre vós muitos doentes, enfermos, e não pouco os que já morreram. Ou seja, tomar a Eucaristia de forma indigna causava a morte de algumas pessoas. Um outro assunto que São Paulo trata nessa carta são os carismas espirituais. Dom de profecia, dom de curas, dom de operar milagres. E essas pessoas que tinham esses dons se achavam melhores do que as outras que tinham outros dons. Tanto que o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os carismas e o capítulo 14 fala sobre os carismas. O capítulo 13 fala sobre o amor. Ou seja, São Paulo está dizendo: o amor é mais importante do que qualquer dom, do que qualquer talento, do que qualquer carisma. Vocês devem se amar. Ou seja, eu acabei de citar aqui uma série de temas pastorais. Do momento que era necessário atender. Imoralidade sexual, divisão entre os membros da igreja, questões doutrinárias como a ressurreição, brigas entre irmãos que se achavam melhor do que os outros. Ou seja, 1 Coríntios surge com São Paulo, um pastor, tendo que atender necessidades pastorais concretas da comunidade de Corinto.
Então, a igreja já existia. E a igreja já existia a partir da pregação oral de São Paulo. A partir das necessidades pastorais daquela comunidade, São Paulo escreve uma carta. São João escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. O mesmo João escreveu o Apocalipse, que escreveu o 4º Evangelho. Na 2ª e na 3ª epístola, ele diz o seguinte: tinha muito mais a vos dizer, mas não quero fazer com papel e tinta. Prefiro fazer de viva voz quando eu for ter convosco. Ora, se a expectativa dos apóstolos fosse o sola escritura, só aquilo que está escrito, São João diria o seguinte: tenho muito a vos dizer, e o direi, deixa eu escrever aqui. Mas ele diz: não quero fazer com papel e tinta, eu farei de viva voz. Ou seja, ele sabia que aquilo que foi ensinado oralmente também seria transmitido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, São Paulo diz assim: Timóteo, aquilo que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. A tradição oral. A gente não tem nenhum motivo para crer que só a tradição escrita permaneceu e a tradição oral se perdeu. Não, a tradição oral permanece. Aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos foi transmitido, foi passado para frente por escrito e de forma oral. E também será a própria tradição oral que posteriormente possibilitará que se discirna qual é o livro revelado e qual não é. Perfeito. E o sola escritura é bonitinho, mas ordinário, né? Como diz aquele autor brasileiro, esqueci o nome dele, Nelson Gonçalves, né? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Bonitinho. Nelson Gonçalves é o cantor. É o cantor. Bonitinho, mas ordinária. Por quê? É muito bonito dizer, eu creio só na Bíblia, enquanto vocês, católicos, têm um monte de outras doutrinas. A grande questão é que não existe sola escritura. Existe sola minha interpretação da escritura. Porque todo texto é mediado pela interpretação do leitor. Todo leitor tem as lentes culturais, geográficas, históricas, intelectuais, através das quais ele vai interpretar aquele texto. Tanto que uma igreja evangélica que se diz inspirada pelo Espírito Santo batiza crianças, a outra não batiza crianças. Uma ordena pastoras, mulheres, outra vai dizer que não, mulheres não podem ser ordenadas pastoras. Uma vai dizer que a Santa Ceia é um sacramento, a outra vai dizer que sacramento não existe. Outra vai dizer que nós devemos ter bispos, outra vai dizer que não devemos ter bispos, que só devemos ter presbíteros. E eu vou parar por aqui, mas a gente poderia ficar a noite toda falando de divergências fundamentais. Esse é um outro mito do protestantismo. Não, as divergências entre os protestantes são periféricas. Não são, porque o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia não são periféricos. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Isso é o sacramento do batismo. E Jesus também diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não entrará no reino do céu. Isso é o sacramento da Eucaristia. São elementos centrais, não são periféricos. E os protestantes discordam em questões periféricas e em questões centrais também. Ora, aqui está a prova de que o sola escritura não funciona. Se o sola escritura funcionasse, Vilela, a gente não teria 30 mil denominações protestantes. Isso eu estou sendo conservador, tem gente que diz que são 50 mil. Mas se o sola escritura funcionasse, a gente não teria 30 mil denominações protestantes. Então, a Bíblia é produto da igreja, a igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva a Bíblia. A Igreja Católica escreve, canoniza e preserva. Ao longo dos séculos, se nós temos Bíblia hoje, é porque a Santa Igreja Católica a preservou ao longo dos séculos. Quando Gutenberg inventa a imprensa, o primeiro livro que ele imprime é a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada não é um elemento de interpretação pessoal de ninguém. A Bíblia Sagrada deve ser interpretada dentro do espírito da Santa Igreja, dentro da família católica, porque é um livro católico. Se você tem um filósofo britânico chamado Chesterton, que ele diz que a maior loucura da história foi separar a Bíblia da igreja, porque não dá para separar essas duas coisas.
A Igreja Católica crê que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é infalível naquilo que ela diz acerca da nossa salvação, que a Bíblia é fonte de renovo espiritual para todo cristão, mas ela deve ser lida e interpretada dentro da Santa Igreja Católica. Você mencionou essa questão da divisão entre os protestantes e me lembrei imediatamente daquele mesmo pastor a que você se referiu. Ele fala que, uma vez ele falou que que os católicos são tão divididos quanto os protestantes, fazendo alusão às distintas ordens religiosas Sim. que existem dentro da Igreja Católica, como se a divisão entre as distinções entre franciscanos, dominicanos, beneditinos, enfim, fosse correspondente à distinção entre as variadas igrejas protestantes. Sim, isso é de uma ignorância tremenda. Isso é muito comum, né? Se percebe que os protestantes têm uma imensa dificuldade de entender o que é a Igreja Católica, como a Igreja Católica funciona, não é? De fato, existem várias espiritualidades dentro da Igreja Católica, alicerçadas na tradição, historicamente muito antigas, como essas ordens religiosas a que eu fiz referência, mas todas essas espiritualidades aceitas dentro da igreja e que produziram santos e que possibilitaram que a igreja sempre se desenvolvesse, expandisse e a fé fosse mantida, todas elas, apesar da distinção de espiritualidade, de forma de viver as devoções, as práticas religiosas, todas elas têm a mesma fé. Estão submissas a um único pastor, que é o bispo de Roma, o Papa, tem a mesma Eucaristia, e tem um só batismo. Essas três características unificam católicos no Brasil, no Japão, na África do Sul, em Portugal, e unificam também ordens religiosas que têm o seu carisma próprio, ou seja, tem o seu dom próprio, a sua prática própria e chamados específicos. Então, uma ordem religiosa tem um chamado específico para atender pobres, outra tem um chamado específico para atender mulheres em situação de vulnerabilidade, outras têm um chamado específico para contemplar e rezar por aqueles que são missionários. Outros ou que acentuam o culto, a fé em determinado aspecto da revelação. Sim. Uma é mais dedicada à contemplação da paixão de Cristo, outra os sacramentinos, mais a Eucaristia. A Eucaristia, sim, o Cristo crucificado, o caso dos franciscanos, uns são dedicados à pregação, como os dominicanos, enfim. Eles podem responder, mas existem muitas diferenças dentro da Igreja Católica, tanto que os católicos vivem brigando. Sim, de fato, sempre houve heresias dentro da Igreja Católica, mas a diferença, não na Igreja Católica, mas entre os católicos, a diferença é que a Igreja é dotada da autoridade divinamente constituída de discernir onde está o erro e onde está a verdade. E essa divisão, essas divisões doutrinais não fazem parte da essência do catolicismo, enquanto fazem parte da essência do protestantismo.